Você sabia que em Hollow Knight existe um loop infinito viciante que é responsável por te prender e te fazer jogar o jogo até o fim? E ele faz isso com você nesse momento aqui e você nunca percebeu. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te revelar o segredo do Core Loop Gameplay. Mas afinal, o que é Core Loop Gameplay? Core Loop é um termo que pode ser um tanto desconhecido para inúmeros desenvolvedores e muitos jogadores nem percebem praticamente que estão presos em um Core Loop. Mas ele é a peça central que vai garantir que o seu jogo tenha uma jogabilidade extremamente interessante para o jogador. Core Loop é a sequência fundamental de ações ou atividades que os jogadores realizam repetidamente durante a gameplay. Ou seja, ele é essencialmente o ciclo central de jogabilidade que mantém o jogador envolvido e imerso jogando. E quando criamos os nossos jogos, precisamos definir exatamente qual será o Core Loop central da gameplay, pois isso é o que o jogador vai passar praticamente o tempo todo fazendo. Então essas ações centrais precisam ser muito divertidas. Todos os jogos possuem um Core Loop. Em alguns eles são mais simples, em outros eles são mais complexos. Por exemplo, Flappy Bird tem um Core Loop muito simples, que é tocar na tela e desviar do cano. E ele simplesmente precisa desviar para pontuar o máximo possível. Porém, por outro lado, Minecraft possui um Core Loop mais complexo, envolvendo atividades mais elaboradas, como conseguir recursos, construir e sobreviver, e dentro de cada Core Loop desse podem ser feitas inúmeras ações. Loops de jogabilidade. Um jogo pode ter vários Core Loops que interagem entre si e precisam ser muito bem elaborados. E para nós desenvolvedores conseguirmos garantir uma qualidade maior na jogabilidade do jogador, podemos dividir as mecânicas em loops de jogabilidade. Ou seja, você precisa definir quais as mecânicas do seu jogo fazem parte do loop central, vão compor esse Core Loop central. E com isso trabalhar e polir estas mecânicas ao máximo possível, até que estejam harmoniosas e divertidas. E só então construir outras mecânicas que irão compor loops de jogabilidade secundários como forma de suporte, pois os outros loops de jogabilidade existirão apenas para valorizar ainda mais o loop central e deixá-lo ainda mais divertido. E em resumo, estes loops secundários existirão com uma importância menor e serão dependentes do loop central. Acabou ficando um pouco confuso, né? Então vamos esclarecer observando isso em Hollow Knight. Em Hollow Knight, o Core Loop central é a exploração, pois ele é um jogo Metroidvania e o que mais o jogador vai fazer dentro do jogo é andar, andar e andar ainda mais. Porém, como deixar a ação do jogador de andar mais divertida e interessante? É aqui que entra os Core Loops. Como a exploração do jogo é o foco principal, logo o Core Loop principal do jogador foca totalmente nisso e entrega mecânicas que permitem e facilitam a exploração. Primeiro de tudo, mecânicas de movimentação como andar, pulo, pulo duplo, dash, agarrar nas paredes e saltar delas. Perceba que nesse loop eu listei 4 mecânicas bases centrais que o jogador vai usar o tempo todo durante a gameplay: andar, pular, agarrar nas paredes e usar o seu dash. Esse é o Core Loop central, porque lá na base de tudo é isso que o jogador de Hollow Knight mais usará dentro do jogo para cumprir o objetivo, que é a exploração, é explorar o mundo do jogo. Mas se o jogo saísse com apenas essas mecânicas, podemos dizer que ele ficaria meio sem sal, né? Porque o máximo de desafio que o jogador enfrentaria seriam desafios de plataforma, que convenhamos podem ser sim extremamente difíceis, e quem passou o caminho da dor sabe que lá tem apenas desafios de plataformas, mas ainda assim é um dos piores lugares do jogo em quesito dificuldade. Contudo, ser difícil não é sinônimo de ser divertido. Então logo aqui em Hollow Knight entra o loop secundário de apoio, que são as mecânicas de batalhas, contando com todas as habilidades do jogador, seus diversos tipos de ataque de ferrão e magias. Agora, com essas novas mecânicas adicionadas ao jogador, ele poderá enfrentar inimigos
que, diferente dos desafios de plataformas, são desafios vivos e bem mais interessantes. E aqui já podemos perceber o que são loops de jogabilidades primárias e loops de jogabilidades secundárias. Se tirarmos o loop secundário de batalha, Hollow Knight poderia sim ser jogado da mesma forma. Óbvio que menos interessante, é claro, mas poderia sim ser jogado. E claro que não teríamos também inimigos, afinal o foco do jogo seria apenas explorar e completar desafios de plataformas até então. Porém, se tirarmos o loop central, que são as mecânicas de movimentação, Hollow Knight não seria um Metroidvania, pois não poderíamos mais explorar, apenas ficar lutando. Seria tipo o Panteão dos Deuses, apenas um boss rush, mas que sairia totalmente do seu gênero Metroidvania, e creio que não traria a mesma essência que ele trouxe. Acho que agora ficou bem claro, né? E aqui em Hollow Knight ainda temos mais loops complementares, como o sistema de amuletos e gel, que são outros loops, mas que complementam o loop de batalha, e assim por diante. Mas podemos ainda dar um outro exemplo, que seria o Age of Empires. Age of Empires é muito conhecido pelos jogadores por ser um jogo de guerra e estratégia à primeira vista, mas surpreendentemente este não é o core loop central do jogo. A guerra é só um loop de jogabilidade secundário, isso mesmo galera, pois o loop central são as mecânicas de coleta de recursos e construção do seu reino, e podemos notar isso simplesmente porque sem essas mecânicas de construção e coleta, a guerra não existiria no jogo, pois toda a parte de criar exércitos, atacar inimigos e usar estratégias depende totalmente dos recursos coletados ao longo do jogo, principalmente no seu início. Mas, por outro lado, se retirarmos a parte da guerra de Age of Empires, ele ainda assim existiria, sendo quase que um simulador de construção de reinos. Ou seja, o loop principal é coletar recursos, construir casas e construir o seu reino, e evoluir até a última era. E a parte de criar exércitos e atacar inimigos são mecânicas que participam de um loop secundário de apoio. E se o foco do jogo fosse realmente a guerra, esse loop principal de coleta de recursos e construção poderia ser substituído facilmente por um sistema onde cada soldado do inimigo que você derrotasse, você ganharia uma grana que serviria para comprar os suprimentos necessários para a guerra, como madeira, ouro, pedra, alimento, e assim não precisaríamos da parte de construção e criação dentro do jogo. Enfim galera, perceba como a simples mudança de core loop de um jogo afeta totalmente o seu funcionamento, mas observe também o quanto a parte de guerrear em Age of Empires valoriza ainda mais o loop de jogabilidade central, que é a coleta e a construção. E é essa a importância de entender sobre os core loops, para aumentar ainda mais a diversão em seus jogos. Mas diz aí, você quer aprender a criar os seus próprios jogos? Com o curso Start Game Dev você aprende a criar um jogo em pouco tempo, saindo do zero, mesmo que nunca tenha tido contato com a área antes, e por um preço extremamente baixo. Eu vou deixar o link para esse curso aqui embaixo na descrição do vídeo para você conferir tudo sobre ele depois. Desenvolvedores devem frequentemente dedicar muita atenção ao design e à otimização do core loop em seus jogos, pois ele serve como a espinha dorsal da experiência do jogo e ajudam a otimizar ainda mais a diversão para o jogador, e isso pode ter um grande impacto na satisfação do jogador e no sucesso do seu jogo. Se você curtiu esse vídeo e já tinha percebido isso antes, comenta aqui embaixo nos comentários. Você sabia que esses loops infinitos de jogabilidade existiam dentro dos jogos? Não se esquece de se inscrever galera, hypar o vídeo se você curtiu, porque assim você ajuda o meu canal a crescer cada dia mais. E eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo, valeu galera!